exaltar o meu país. Então, a partir daí, então, é que começa mesmo que esse pessoal todo que estava numa certa resistência ostensiva, né, e de certo modo passiva, né, porque era uma resistência de passeatas, discursos, comícios. Então, com o ato final número 5, eles praticamente vão para a clandestinidade. Vão para a clandestinidade e inauguram a luta armada. Se existisse democracia, se existissem outras formas do povo alcançar o poder, entende? Nós não escolheríamos uma forma violenta apenas porque sejamos violentos por natureza, entende? Não é essa a situação. Nós adotamos aquela forma que é a única possível dentro da situação histórica que vive o Brasil, entende? Não existe outra possibilidade do povo chegar ao poder a não ser pelas formas armadas. Pouco depois do AI-5, em 68, né, nós, em abril de 69, afinal fizemos uma conferência política e nos constituímos realmente como uma organização de luta armada. Nós passamos a compartilhar formalmente aquela ideia muito específica da época, né, de construir uma ofensiva revolucionária contra a ditadura. Assalto! Cala a boca! Todo mundo pro banheiro! O aumento do número de assaltos a bancos e as atividades da assim chamada guerrilha urbana, a estrutura da segurança pública estadual não dava conta de combater. O presidente da República, Marechal Costa e Silva, acompanhado de autoridades civis e militares, chega a Rosário, no Rio Grande do Sul, a fim de assistir naquele estado às grandes manobras militares realizadas pelo Terceiro Exército. Os soldados revelaram alto nível de adestramento no emprego de armas ultramodernas e os oficiais sua capacidade técnica para enfrentar qualquer tipo de guerra moderna, inclusive guerrilhas. Porque era uma guerra que nós não estávamos muito preparados. O exército não está muito preparado para uma guerra de inimigo interno. Ela não está preparada para isso. Eu diria que as organizações armadas no Brasil, elas se beneficiaram muito em toda uma primeira fase da relativa desorganização da polícia política brasileira. A polícia política brasileira era uma polícia política, assim como as esquerdas brasileiras, acostumada a uma luta política aberta sob as referências democráticas, né? E já estava nesse diapasão já há uns 20 anos, quando houve o golpe de 64. De sorte que ela estava particularmente despreparada para identificar e desbaratar organizações de vanguarda clandestinas que atuavam numa dimensão guerrilheira, né? O Brasil pode estar certo de que as Forças Armadas estão capacitadas a assegurar sua proteção contra os inimigos e salvaguardar a democracia, a liberdade e a justiça. Por causa do assassinato do Chandler, os americanos acharam conveniente, dali para frente, fazer um outro tipo de enquadramento para a situação no Brasil, né? E aí, eu tenho a impressão que foi assim que iniciou-se a UBAN. Não sei por quê, elementos da esquerda acharam que ele seria um espião americano. E resolveram, então, fazer o presunto do moço. A execução bárbara do capitão americano Charles Chandler, na presença da esposa e do filho de 9 anos, também teve um impacto imensamente negativo sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas, na minha opinião, principalmente o Exército, sentiam que estavam na defensiva contra as ações dos terroristas cada vez mais violentas. Aqueles primeiros assaltos a banco, aquele primeiro sequestro, foram coisas assim de que nós nunca pensávamos que ia ter que enfrentar. Imagine o Exército tem que enfrentar um troço desse.
That was a very difficult time when Elbrick was kidnapped. A nossa organização vai ser responsável por várias ações, inclusive a nossa organização participou do sequestro do embaixador norte-americano, juntamente com a ANN. O sequestro do embaixador americano criou a impressão, tanto na extrema-direita como em nós mesmos, de que nós estávamos mais fortes do que realmente estávamos. Os terroristas exigem 70 presos em troca do embaixador suíço. Tudo indica que quem comandou a ação foi o ex-capitão Carlos Lamarca. Ele é uma afronta ao exército brasileiro. O inimigo está no interior do próprio país e é a ameaça comunista na figura dos próprios nacionais. E então toda uma nova estratégia militar deve ser traçada para combatê-lo. Então o Exército, através do seu alto comando, resolveu formar um núcleo central da repressão. A UBAN foi criada por necessidade militar. Eles precisavam de um órgão que pudesse fazer a luta contra as forças de esquerda, entendeu? Mas no meio civil. Eu fui um dos fundadores, né? A UBAN começou na Manuel Nóbrega, na divisão do Exército, antiga divisão de infantaria, e lá é que concentrava a atividade, iniciou-se o combate ao terrorismo, foi lá. Quem era o chefe da Operação Bandeirantes era aquele major, que hoje é o general Brilhante Ustra, né? O responsável pela segurança interna da área, em São Paulo, era o general José Canavarro Pereira, que resolveu, então, unificar os esforços das Forças Armadas, da Polícia Federal e das Polícias Civil e Militar de São Paulo, centralizando as ações de combate ao terrorismo sob um comando único e sob a responsabilidade do Exército. Com essa finalidade, em 27 de junho de 1969, com a aprovação e o apoio material do governador Abreu Sodré, governador do estado de São Paulo, foi criada a Operação Bandeirante, também conhecida como OBAN. O governo Abreu Sodré transformou uma delegacia de polícia que já existia na Rua Tutóia num centro de tortura, de interrogatório, de captura, de luta contra os militantes contrários à ditadura militar. Desencadeou-se então em São Paulo a Operação Bandeirante, que foi com certeza a mais radical, a mais cruel operação da repressão durante o regime militar brasileiro. São Paulo, o maior centro industrial da América Latina. São Paulo era também o centro da resistência, né? Você imagina o que é o pânico do sistema financeiro em São Paulo, percebendo que de uma hora para outra aumenta muito o número de assaltos a banco, né? De modo que não é por acaso que foi nessa cidade que surgiu a UBAN. Onde é que houve problema militar? Onde é que houve problema das greves violentas? Onde é que houve a mudança da igreja? Tudo no mesmo lugar. Então esse era um lugar sério, evidentemente, para fazer o esforço principal. Foi o mais criminoso e sanguinário aparato da repressão. Era um órgão que combinava gente do Exército e da Polícia de São Paulo, Ernesto. Eles podiam prender, torturar e matar quem eles quisessem. Isso você vai ver daqui a pouco, cara. Entra logo aí. Peraí. Aumentando, porra. Pega sua conta. Sai. Sai. O Exército entendia que precisava descobrir a origem dos atentados, a origem dos roubos a banco, a estrutura da organização militante armada e entendeu que os melhores policiais disponíveis seriam aqueles da Delegacia de Roubos. Então houve uma seleção de policiais civis e alguns policiais militares para compor a Operação Bandeirante. Havia, né, na Polícia Civil um grupo de policiais chefiados pelo delegado Fleury que estava eliminando marginais ou não marginais. O único que entrava nesse pedaço, entrou para fazer a parte da UBAN, do DOP, de tudo, foi o colega Sérgio Paranhos Fleury. At han omgav sig med nogle af de
militær og politifolk, som man absolut ved var involveret både i dødseskadroner